Canal Brasil conversa com o cientista político Paulo Delgado e o economista Fábio Pina. Esse debate é realizado em parceria com o Clube Caia Pós e a FEA USP de Ribeirão Preto. Bom, boa tarde a todos. Obrigada a essa plateia aqui de estudantes, super bacana para a gente falar sobre o futuro do Brasil. Eu vou começar com o Paulo Delgado, que é cientista político, tem 6 mandatos de deputado federal no seu histórico, ou seja, é um cara que conhece profundamente a política brasileira, foi constituinte. Paulo, eu começo te fazendo uma pergunta seguinte. Você, imagina a gente que é jovem, eu e eles. Imagina, não estou te chamando de velho, mas vamos lá. Experiente. Com a sua experiência, você já viu um quadro eleitoral parecido um pouco com esse que o Brasil está vivendo hoje? E quando você olha para isso, qual é o aprendizado desde já que a gente tem, mesmo antes da eleição acontecer? Não, eu acho que, primeiro, boa tarde a todos vocês, os jovens, Pina, você, Thaís. Eu acho que o que nós estamos encontrando hoje no Brasil é uma visão do sistema político que perdeu, inclusive, a noção das leis da evolução genética. Porque é como se o darwinismo não existisse para a política. Eles criaram uma lei eleitoral que encapsularam o sistema político dentro da lei, e em outubro os eleitos já estão decididos desde hoje. Porque não tem como votar em mais ninguém. Ou seja, nós poderemos ter a maior não renovação do Congresso Nacional, da história do Congresso Nacional. Porque criaram uma regra em que o financiamento é dado para as oligarquias partidárias. As oligarquias partidárias, que são conhecidas e antigas, elas têm os seus candidatos preferidos. O tempo de televisão já está definido entre os partidos também, que tem a sua lei de ferro, só aparece quem eles quiserem que apareça. E com isso nós podemos ter uma eleição onde o dia da eleição vai simplesmente ser um cartório onde você carimba o título e elege um que já está eleito. Mas isso não vale para a presidência da República, que aliás é o único quadro que a gente não tem nenhuma indicação do que pode acontecer. Pois é, mas vale para quê? Um cenário de crise no futuro, em que o parlamento não tem legitimidade, o parlamento é velho, embora tenha acabado de ser eleito, ele já nasce velho, porque é como se fosse um ossário de ancestrais. São os de sempre que vão ser deputados, senadores. E o único personagem que pode desequilibrar o jogo é o presidente da República. Se também não for uma pessoa desse ossário de ancestrais. Né? Isso não tem a ver com idade. Porque no Brasil as pessoas, às vezes, um velho é mais novo do que uma pessoa nova. Dependendo do partido político, eu não vou dizer aqui quais, por exemplo, mas se disser, fulano é jovem e está no partido tal, eu digo, é um velho. Eu falo, fulano é velho e está no partido tal, é um jovem. Por quê? Porque a filiação partidária hoje no Brasil não representa mais jovialidade, não apresenta mais juventude. Há outros caminhos de representação. Então é um cenário para o parlamento extremamente negativo. E para o presidente da República nós podemos discutir aqui quem que pode ser o presidente da República do Brasil, porque dá tempo ainda de arrumar um candidato que não esteja inscrito dentro do que estão aí. Podemos discutir os que estão aí, 22 candidatos. Já são 22? Já são 22. Eram 18 até outro dia. Só vai crescendo cada dia. Aí você imagina uma casa, uma cozinheira tem 22 receitas para o almoço, ninguém come. Porque um país não pode ter 22 receitas. Um partido político se lança um candidato a presidente da República, ele está lançando alguém para governar a sociedade nas receitas e nas formas que estão aí na sociedade mundial. Não há novidade no mundo. O Brasil não vai construir um modelo que nenhum outro país tenha passado por ele. Olha. A gente tentou e não deu certo. Os que tentaram estão na cadeia. Bem, não sei se vocês estão rindo do que eu estou falando. Acho que é de nervoso. Agora a gente vai relaxar um pouquinho, porque será que dá para relaxar, Fábio, com a situação que a economia está vivendo hoje? Você era a esperança de todos nós
Não, porque a inflação está em queda, os juros estão caindo, a economia está se recuperando, o PIB vai crescer 2,5%, 2,8% esse ano. Então, esse quadro é um alento para o desalento do lado de cá. Eu estou aqui, direita e esquerda, não necessariamente dependendo do ponto de vista. Vocês estão aí olhando esquerda-direita, né? Então, estamos aqui divididos entre a economia e a política hoje. Não, eu queria lembrar que a incerteza é péssima para a economia. Não dá para dissociar totalmente a economia de política. Isso é um fato. Lembrar também que já são 23 candidatos da hora que ele falou até agora. E eu também, o Brigado começou com jovens e Pina, né? Já me colocou naquele partido que tem os velhos. Né? Eu sou o egresso da FEA também, da FEA lá de São Paulo, colega de todos vocês. Normalmente eu almoço com mais 2 colegas de vocês, os 2 em posições bacanas de análise ao mercado. Um é o Caio Megali, que é o secretário do João Dória hoje, e o outro é o Ricardo Amorim, né, que é conhecido pela Rede Globo. E no último almoço o Ricardo Amorim perguntou 2 coisas para mim. Pina, você viu, tem visto o discurso da Marina? Você entende? O que você achou? Muito bom. Tem visto o discurso do Bolsonaro? Você entende? O que você achou? Muito bom. Aí ele falou, você acredita? Eu falei, não. Se você tem um momento em que o discurso da Marina e do Bolsonaro ficam sobrepostos, tem algum problema no país, ou neles. E aí, eu sempre digo, nenhum cidadão, nenhum candidato é tão bom quanto o seu discurso. Talvez tenha um, o Ciro Gomes não pode ser pior que o discurso dele. É impossível ser pior do que ele fala. Mas nenhum candidato é tão bom quanto o discurso. E isso gera um monte de incertezas. O que a gente tem de certeza? Uma inflação baixa, a gente tem de certeza, o juro caiu para a menor taxa nominal, não real. Certezas, né? Certezas. Nós temos essas certezas. E por que o mercado deu uma parada no otimismo nos últimos meses? Ele veio crescendo, quer dizer, se a gente olhar alguns indicadores de confiança, a Federação do Comércio produz vários, de empresa, indicador de confiança do consumidor, eles cresceram ao final de 2016 e no começo de 2017, primeiro semestre, fortemente. Uma mudança que não tinha chegado na produção, não tinha chegado no emprego, não tinha chegado no consumo nem na inflação, mas uma mudança de direção. No segundo semestre, a confiança do consumidor continuou crescendo e dos empresários, já com algum resultado desta mudança na produção e no emprego. Se viu isso, o governo Temer promoveu isso. A política econômica do governo Temer promoveu uma mudança que voltou a gerar empregos e voltou a fazer o crescimento da indústria. 4 anos o IBGE da indústria caindo, no ano passado cresceu um pouco. Varejo em 3 anos de queda, cresceu um pouco. Não podemos esquecer que em 3 anos de crise, o país perdeu 8% do PIB. Eu considero 14, 15, 16, uma crise não é cronológica, mas é para facilitar o discurso. O país perdeu 8% de PIB, quando deveria ter crescido 6%, na pior das hipóteses, 2% ao ano, conta de botiquim, o Brasil ficou 14 pontos de PIB para trás. O país perdeu mais de 20% no consumo, as famílias reduziram 20% do consumo nesse período. Então, o que a gente recuperou em 2017 é uma fração do que a gente tinha perdido. Mas isso pode dar uma dimensão do tamanho da crise. Essa confiança no segundo semestre, eu também estou localizando para facilitar. Final de 16, começo de 17, o que cresceu foi a confiança num novo modelo. Ou seja, aquele modelo antigo não deu certo. Então, temos um novo modelo, vamos confiar nesse modelo. Esse modelo gerou resultados. A confiança cresceu mais um semestre, até o final do ano passado, já com resultados de emprego, como falei, renda, juro para baixo, inflação, uma forte queda, né? Tudo isso gerou um ambiente melhor. Em janeiro, a gente esperava que o PIB estivesse rodando já num ritmo um pouco mais forte. Na realidade, em janeiro ele até rodou bem, pelos indicadores antecedentes do Banco Central, etc., mas fevereiro e março as coisas não foram tão boas. E os indicadores de confiança já mostraram. A confiança do consumidor voltou a cair um pouquinho e a da indústria parou de crescer, da indústria, do comércio parou de crescer. O que isso indica? Há muita incerteza. E foi um momento político muito nervoso para o país. Fevereiro, março, a gente lembra, foi um momento que todo mundo aqui, provavelmente quase todo mundo, ficou assistindo a televisão vendo o Supremo Tribunal. Eu fui jantar com o deputado, a gente ficou conversando sobre o Supremo Tribunal. A gente sabe o nome de todo mundo do Supremo Tribunal. Isso não é normal. É a personificação das instituições. Essa incerteza não é boa, então ela pode, eu acredito até que não, a gente vai discutir mais para frente, mas a gente pode, com essas incertezas, minar todo o progresso que a gente fez com uma política econômica mais correta, mais mainstream, mais liberal. Aí eu volto para você, Paulo. O que passa na cabeça do político quando ele olha esse resultado da economia e se apropria ou não se apropria? Como é que
é o mindset da política? Para o sujeito se apropriar do que foi feito e é bom e descartar aquilo que ele não acredita, às vezes até por convicção, não é nem uma questão de estar certo ou errado, mas ele não tem convicção naquilo, como a gente já viu no passado. E como é que isso influencia na formação desses candidatos todos, desse pensamento político que a gente vai ter que acompanhar na cabeça de cada um desses 36 candidatos que vão aparecer até outubro? Eu acho que os fenômenos normais numa sociedade são muito parecidos com os patológicos, se ocorrerem poucas vezes. O que diferencia um fenômeno normal de um patológico numa sociedade democrática é a quantidade de vezes que o patológico aparece. E esse é o problema do Brasil hoje. Se você tem um acerto na economia, ou um erro eventual na economia, que é uma crise internacional que tira capital do Brasil, isso é um fenômeno patológico? Não, isso é um fenômeno normal, uma crise das sociedades. Mas se o fenômeno da política, quantitativamente, ele se revela um fenômeno sempre patológico, ele contamina a economia, ela não consegue melhorar. Por quê? Porque a sociedade brasileira é altamente regulada. O Brasil não permite que um cidadão saia de casa sem dar bom dia a um fiscal, sem dar bom dia a alguém do Estado. Todo lugar que você está, tem uma pessoa do Estado. Então é um Estado excessivo, o Estado brasileiro. Não é que ele tenha que ser mínimo e ineficiente e sumido. Ele tem que ser razoável. Hoje a política está excessivamente influenciando a economia. Mas o setor, o Pina sabe que o setor agrícola, a agroindústria brasileira se separou da política, cresceu. O setor industrial se ligou à política demais, sumiu. É a maior desindustrialização que nós temos no Brasil. E a Dilma, o governo da Dilma é destruidor de capital. Quer dizer, se o Lula fez a galinha dos ovos de ouro botar demais, a Dilma comeu a galinha dos ovos de ouro. Quer dizer, você teve um desaparecimento da produtividade econômica, da fonte geradora de riqueza. Da fonte geradora de riqueza, que é um Estado, o Estado tem que ser silencioso. O que o Pina está mostrando é o seguinte: a economia gosta de regras estáveis, a economia gosta de mais silêncio. O Brasil é muito barulhento para o capital. Não é que o capital seja sonâmbulo ou sonso, não é não. O capital é muito vivo, mas ele não gosta de sociedades barulhentas. Onde tem guerra não tem capital. Países democráticos não entram em conflito entre si. Países que estão em paz não atravessam fronteira. Ora, não é possível que Brasília não perceba isso. E o Brasil está excessivamente brasiliense. E como é que isso vai se traduzir hoje nesse quadro de candidatos que a gente efetivamente vai poder escolher como governadores e presidente da República em outubro? Eu acho que tem um personagem calado, tem uma maioria silenciosa no Brasil. Tem uma pessoa, a maioria dos brasileiros não quer meio dizer que quer ser representado por partidos. Alguns dizem que não querem ser representados por partidos. Há uma certa ideia de que se não for representado por partido não se consolida a democracia, que é um erro. Há outras formas de representação que não são partidárias, porque partido é etimologia, é partida de homens partidos. Partidos é de sociedade partido. Partido é gueto. Partido é minoria. É sempre minoria. Então nós podemos criar movimentos de ouvir a sociedade silenciosa, né? Que é de ouvir, ao invés de holofotes, faíscas de lucidez, que existem. Por exemplo, quando o MST, que é um movimento sectário fechado, vai lá e picha a casa, o apartamento da presidente do Supremo, por indisposição com uma decisão dela, vai um movimento lá e limpa a casa. Aqui em São Paulo, agora, lá na capital, picharam o marco da cidade, o pátio do colégio, foi um grupo lá e limpou. Esse, para mim, é um sinal de que está aparecendo gente que não está mais com paciência com esse tipo de turbulência, de sociedade de vozes excessivas, autoridades excessivas, ministros excessivos, juízes excessivos, delegados excessivos.
Porque o que vai acontecer no Brasil? Se você começa a ver uma autoridade excessivamente presente na sua vida, a tendência é você começar a transferir a sua autonomia para a autoridade. E você passa a não ter liberdade de iniciativa. Então há uma patologia também da autoridade. A autoridade está adoecendo o Brasil, ela está excessiva no Brasil. Né? Então você tem um conflito, por exemplo, entre as duas lava-jatos. Tem a Lava Jato de Brasília, que quer proteger políticos, você tem a Lava Jato de Curitiba, que quer o devido processo legal, quer perguntar à pessoa, o que você estava fazendo nesse lugar? É seu que você usa? São perguntas prosaicas. Por que não está em seu nome uma coisa que você usa todo dia? Essas são as perguntas feitas. A maior autoridade do Brasil naquele período. Né? Acabar de governar o Brasil 2 vezes, e ele se irritou com um juiz, porque o juiz lhe perguntou, como não é seu se você vai lá sempre? É porque eu não gostei, ele podia ter se arrependido, não gostei. Se ele não quisesse usar a formação familiar, que deve ser boa, ele usasse o Código de Defesa do Consumidor, que é o direito de desistir de uma coisa. Mas nem o Código de Defesa do Consumidor ele usou. Eu fui lá, não gostei. Eles quiseram me dar. É um outro problema. Descumprimento de lei. O capitalismo não funciona sem lei, a ética não funciona sem lei também. Podia ter dito claramente que não aceito esse presente porque ele é maior do que a regra pública. Está lá, nós criamos essa regra. Acima de 100 dólares você não pode receber presente público. Mas você acha que essa prática ela não vai ser inibida desse grupo político, ou dessa personalidade política que pode surgir no Brasil, ou estão todos contaminados pelo sistema? Não, acho que o Brasil gosta de cavalo arriado, né? O Brasil gosta de cavalo forte. Tem uma certa virilidade na política brasileira. E a virilidade a gente deve usar, a testosterona tem que ser usada no lugar certo. Não é na cadeira do presidente. Né? Então você tem esse negócio da sexualidade do candidato, tem que ser viril. Veja, o governador de São Paulo é considerado um mau candidato porque ele é um chuchu. O chuchu é bom. Se o cara com gastrite, então, o país também com gastrite. Né? O país também é excessivamente alimentado. Então se chega um cara chuchu, um negócio sem sal, ele deve ser macrô também, ele deve ser budista, ou seja, o Brasil está precisando de uma coisa mais serena. Não estou dizendo que ele vai ser o presidente da República, mas ele é um tipo que não usa a virilidade no sentido autoritário e positivo. Mas tem outros também, eu vejo outros candidatos aí que estão aparecendo figuras interessantes, fora desse estilo que está crescendo no Brasil, de candidatos de microfone, de candidatos excessivos, de candidatos que não dão paciência, gente. Nós estamos cansados de ouvir a voz de algumas pessoas. Não é? Eu vou agora, para você, Pena, passar a bola. O Paulo falou de autonomia, né? Do cidadão transferir a sua autonomia para a autoridade. Como é que isso funciona, como é que isso está funcionando hoje na economia? O consumidor está com autonomia para consumir, o investidor está com autonomia para investir e não está fazendo isso por outras razões, por exemplo, excesso de endividamento das famílias, ou comprometimento das empresas, ou muita máquina desligada e o cara ainda não vê o momento de trocar de máquina, precisa recuperar a margem de novo. Quer dizer, como é que está a autonomia dos agentes econômicos hoje no Brasil? Ela no Brasil, normalmente, ela é aquém do que a gente deveria ter. Eu vou partir do ponto que o deputado falou, o setor público é excessivo. Quando isso implica que o setor privado ele é restrito. Se o setor público é excessivo, é porque ele invade a vida do consumidor, ele invade a vida da empresa, e invade no sentido que foi dito, não é? É óbvio, tem que ter regra, tem que ter imposto, tudo isso é normal. O tamanho, a federação a gente chama, não tem que ter estado mínimo, só saber qual é o mínimo, tem que ter um estado ideal. A gente não sabe direito qual é, mas não é desse tamanho. Com certeza é menor do que esse, em todos os aspectos. Se ele invade a vida do cidadão, se ele invade a vida do consumidor, através de tributos ou de regras e mais, ele invade a vida do empresário através de tributos, de regras e mais, ele minimiza a ação do investimento. Ele reduz essa autonomia. Ele reduz a autonomia, ele reduz a autonomia financeira especificamente.
Quando a carga tributária é 40%, seja para o consumidor, seja para a empresa, tem menos recursos para investir para consumir. Começa aí. Depois ele cria regras em cima de regras, em cima de regras. A gente tem regra para importar banana no Brasil, ou tem gente que quer regra para importar banana. Quando você cria regra em cima de regra, você diminui a capacidade que o consumidor tem de decidir. O protecionismo é uma coisa no Brasil que ainda é muito arraigada. Esse capitalismo, quase capitalismo muita que o Brasil gente não tem essa impressão, não né? tem, mas esse quase capitalismo que o Brasil tem, Porque vai no supermercado, vê tudo quanto é tipo de produto importado e acha que o Brasil é um país aberto. Não é, ele é pouco aberto. Já melhorou, mas esse quase capitalismo que o Brasil tem, onde os amigos do rei têm vantagens, outros não, acaba levando a indústria tem a ideia de, eu queria ter dois câmbios, um para eu importar bem baratinho e um para eu exportar bem alto. Se pudesse ser assim, o parceiro equativo seria excelente. Vamos proteger, mas não aquelas máquinas que eu preciso importar. Proteger só aquilo que eu produzo com elas, que eu seja o único produtor do universo aqui no Brasil. Então, esse tipo de capitalismo é feito através do governo e dessa união que foi dita de uma forma, de outra forma pelo deputado, de um governo com seus amigos. Então, eu protejo meus amigos, eu desprotejo o resto da sociedade. O consumidor não tem graus de liberdade como ele teria em outros países mais liberais. A indústria, o concorrente não tem como concorrer com esse tipo de acordo. Então o Brasil infelizmente tem um semicapitalismo, né? E tem um semicapitalismo que a gente está colocando em xeque nessas eleições. Eu acho muito bom. Na realidade é a primeira vez que eu vejo em eleições um grupo muito grande de candidatos adotando assessores econômicos que são o mesmo, né? Você fala no Pérez Sarita, no Arminio Fraga, no Paulo Guedes, você vai falando, todos eles são o mesmo. Poucos estão gritando o contrário. O pouco é aquele que eu falei no começo. Mas as incertezas são muito ruins para toda a indústria, para todo consumidor. Só não são piores que algumas certezas. Se tiver certeza que o candidato populista, ou que despreza a reforma, como o deputado falou, reformista, não for reformista, que despreza esse mundo novo, o capitalismo de verdade, as indústrias vão colher seu capital muito mais rapidamente, elas vão se recolher muito mais rapidamente. Se houver só alguma incerteza normal do período eleitoral, eu acho que aí algumas vão apostar, outras vão tirar de câmbio. Mas uma coisa que foi dita aqui um pouquinho antes de mim, que não quero falar do Alckmin em cima, esse tipo de candidato é muito bom. Se a eleição for muito xoxa, é muito bom para o Brasil. Ao contrário do que se imagina. Uma eleição onde o país, onde se guerreia, isso aprendi com o deputado, onde a família briga entre si, é uma eleição péssima para o país. Se você tiver briga dentro de casa para escolher o candidato, o país inteiro está brigado. Então uma eleição xoxa, um candidato xoxo, sem vontade, sem você ir para a rua com bandeira, em vez de ir para disputar a Copa do Mundo, você vai com bandeira quase partido, o Brasil está enlouquecendo nesse sentido, seria muito bom para a economia. Por quê? Porque seria a certeza de que muito pouca coisa vai mudar do que é racionalmente pensado. Hoje a política econômica do Brasil está apontando para um caminho correto. Então a gente tem certeza, olha, nesse aspecto vai mudar muito pouca coisa. A gente vai discutir, eu gostaria de estar discutindo no Brasil, não a política econômica, para mim é óbvia qual é. Ele está discutindo outras coisas, a microeconômica, né? A microeconomia, discutindo outras coisas, discutir qual é o papel da internet, sabe? Quando eu vejo as discussões em outros países, o que eles estão discutindo, a gente chega até a achar ridícula a discussão, por quê? Porque a gente infelizmente não chegou nem lá. A gente está discutindo o básico, a gente não pode mais discutir o básico, principalmente em economia. Bom, o básico hoje no Brasil é falar de reforma da Previdência, que é o tema que vem. Eu não quero nem muito entrar no tema específico da reforma da Previdência, que eu acho que é interessante a gente explorar aqui, Paulo, é um pouco do comportamento da política, né, para a gente entender. O Congresso Nacional tem lá a reforma da Previdência, que é a reforma mãe que precisa acontecer, não é mais uma questão de escolha, e tem outras mudanças que precisam acontecer que também estão lá, por exemplo, o cadastro positivo, ou a remuneração das empresas, enfim, outras coisas que estão mais ligadas à microeconomia, mas que fazem parte dessa composição de um Estado mais eficiente, por aí vai. Por que a política brasileira, por que o Congresso não está tomando decisões responsáveis? Já não está esgarçada demais ou completamente rota essa corda da flexibilização do debate político em cima de mudanças importantes para o país? Eu vejo o seguinte, tem dois subprodutos do período petista que são muito fortes e que tem uma transição, o Brasil está mudando, só que o principal personagem do período está vivo. Agora está encarcerado, mas ele está vivo, está mandando cartas dentro da cadeia,
está glamourizando a prisão, está trazendo o prêmio Nobel aqui para visitá-lo, ou seja, ele não consegue deixar o passado passar. No sistema democrático, não é bom que um partido político fique 4 mandatos no governo. Eu conheço casos desse tipo. Aí você fala a Merkel na Alemanha, mas vem cá, lá no sistema parlamentarista, ela pode cair a qualquer tempo. Aqui não. A estabilidade de um governo, num sistema eleitoral que agora está provado, que é um sistema eleitoral em que a vitória se sabe antes, a vitória é construída por dinheiro, a vitória não é construída por liberdade, qual o sentido de ter 4 eleições? Não tem sentido. Se for investigar bem, era 1,5. Mas e o Congresso fica a reboque disso? Esse Congresso foi todo eleito assim. Então, o primeiro subproduto desse período de improvisação, porque foi muita improvisação, porque você não tem mérito numa política social que ela não tem viabilidade e sustentação econômica, não tem sentido eu chamar as pessoas para protegê-las e não garantir sua proteção a vida inteira, só garantir durante o meu período de governo. Isso não é governo, gente, isso não é país. Nosso país tem 500 anos, os governos têm 4 anos. Então, se você tem insuficiência de análise econômica para sustentar uma política social, você tem irresponsabilidade administrativa, gestão mal feita, crime contra a esperança popular, isso é crime também. Mas esse crime não é imputado à política hoje que se recusa, por uma questão de jogo político, se recusa a... É porque, pois é, aí vem o problema que ele se espalhou pela federação, ele atingiu municípios, ele atingiu câmaras de vereadores, ele atingiu assembleias legislativas, ele contaminou o sistema federativo brasileiro. Mas aí vem um outro subproduto desse problema, que é essa degradação dos partidos, que faz o Congresso não ter função relevante. É o problema que o Pina disse, é o desprestígio do capitalismo no Brasil. O capitalismo no Brasil é desprestigiado. Se você perguntar, outro dia um amigo meu que mora na Europa há muito tempo, aliás é meu irmão, eu perguntei, você não vai voltar para o Brasil? Ele falou assim, só quando ficar pronto. O Brasil nunca fica pronto. É pior que obra de igreja, quer dizer, nunca fica pronto, tem sempre um barulho, um bate-estaca, alguém subindo, alguém caindo, essa coisa. O país não é normal. Né? O país não é normal. E aí tem 2 erros. Por que o capitalismo não se solidifica? Porque pela direita, a direita não vê defeito no mercado. E pela esquerda, a esquerda não vê qualidade no mercado. São 2 pecados polarizados, das 2 pontas da sociedade. Por isso que está crescendo muito a ideia de que é pelo centro que nós podemos avançar. Mas esse centro está totalmente fragmentado hoje, não existe uma unidade nessa... Só no pensamento, mas não da liderança. Eu acho que tem 10 candidatos de centro, você tem razão, tem 10 candidatos de centro, desses 23. Né? Então, eles se eles se juntassem e virassem 1 ou 2, o Rio de Janeiro é um exemplo clássico, não precisa nem de imaginar o que vai haver em outubro. Vai haver, se continuar desse jeito que houve no Rio de Janeiro. 2 minoritários, um com 15%, um com 12%, foram para o segundo turno, o prefeito do Rio de Janeiro é um prefeito minoritário, 70% perderam a eleição. Como é que pode alguém governar um país se 70% não votaram nele? Ou seja, ou não compareceram ou não votaram nele. Nós podemos ter um presidente da República sem legitimidade nenhuma. E podemos ter um Congresso... Como é que a política lida com isso? A política... Eu não gosto de fazer associações de saúde quando você analisa comportamentos institucionais. Mas é uma esquizofrenia. É um diagnóstico que você tem que hoje ver dos líderes políticos. Eles não exercem mais os mandatos, eles querem preservar o mandato. Alguns, se derem opinião, perdem a eleição, porque se falar, perde. Então eles ficam quietinhos, conspirando, fazendo intriga. Não é? O Ministério Público, por sua vez, criou no Brasil uma certa patologia da desinfecção. Ninguém é limpo. Se bobear, nós vamos morar na UTI. E com um procurador dando injeção em todo mundo. Está tudo
bem, o procurador é uma pessoa interessante, mas o procurador, gente, como é que chamava o procurador quando eu tinha a idade de vocês? Chamava promotor de justiça. Hoje ele é procurador de crime. Ele não olha o comportamento legítimo, ele só olha o comportamento viciado, ele só olha para o cidadão ilegal. Ora, a maioria dos brasileiros quer ser legal. Você vê um menino na esquina vendendo um chiclete, você vê ali às vezes uma família toda vendendo saco de chão, 10 por não sei quanto. Essa pessoa quer ser legal. É um absurdo o governo não legalizar essa pessoa. Por que ele não legaliza? Porque vem lá a Justiça do Trabalho, que é litigiosa, e não existe justiça se o juiz já tem lado antes da sentença. Ora, o trabalhador é santo? Não, ele pode ser litigante de má fé também. O juiz tem que ser uma pessoa serena. Então ele não deixa registrar o pequeno, porque se o pequeno emitisse uma nota fiscal, pagasse um imposto de 1%, 2%, um imposto pequeno, ele seria legal, ele seria um microempreendedor. Qual a sua profissão? Vendedor de saco do farol. Aí eu vou... Uma profissão. Engraxar sapato é uma profissão. Falando de profissão, falando de mercado de trabalho, a gente ali fora estava falando desse desafio que a gente está tendo hoje no mercado de trabalho no Brasil, que é de distinguir aquilo que é formal, aquilo que é informal, onde está a qualidade disso ou a má qualidade disso. Quer dizer, o nosso histórico nos traz aí para o debate o seguinte: só é formal no Brasil quem tem a carteira assinada. Né? Com a modernização da economia, e aí não é só no Brasil, mas no mundo todo, quer dizer, essa única âncora de percepção do que é ser um trabalhador formal no Brasil, e a reforma trabalhista mata isso na raiz, mas de qualquer forma a gente ainda não aprendeu o que é ser formalizado, o que é estar legalizado ou formalizado no mercado de trabalho, sendo reconhecido, inclusive, pelo Estado como centro. Eu vou começar de uma observação. A recente situação que se tornou oposição, do dia para a noite começou a dizer que a recuperação do emprego era através de precarização do novo tipo de emprego. Não, primeiro que as coisas mudaram. Quando uma presidente sai, o outro assume, mudou do dia para a noite. Não é assim que as coisas acontecem em economia, né? Nem na indústria, em nenhum lugar. Mas agora está melhorando o emprego porque se precarizou o emprego, então o cara não é mais desempregado, mas a rigor ele está precarizado. Eu não conheço forma mais precária do que o desemprego. Ainda que aquilo que se chama de emprego não seja desejado, o desemprego é pior, senão a pessoa não escolheria isso. Isso é um outro ponto. O setor público brasileiro, o legislador brasileiro, ele tem a mania de achar que ele sabe realmente o que é melhor para todos os outros. Então, você não sabe onde procurar emprego, eu sei como te dar emprego. É um outro erro grosseiro desse paternalismo brasileiro. Segundo, a legislação trabalhista talvez fosse a coisa mais velha que existia no Brasil em vigência. Eu brincava, a gente não precisa acabar com a CLT, ela vai acabar sozinha. Ninguém mais será CLT em algum momento. Do jeito que ela inviabiliza. No mundo já não é assim há muitos anos. Eu gostaria de fazer a cerimônia de queima da CLT. Mas se eu falar isso, eu vou ter um problema sério. Agora, nós trabalhamos muito, no nosso conselho, na Federação do Comércio, a gente, justamente na reforma trabalhista. A reforma vem para criar esse novo modelo onde quem vende sapato, quem engraxa sapato, quem vende pano, é empresário. Quem vende, ele escolheu aquilo. É melhor do que não vender e passar fome. É claro que é melhor ser... No comércio, então, essa é uma realidade que vai uma realidade crescer enorme. Você vai ver quanta gente quer ser formal e não consegue. O governo não deixa. Ou faz de conta que deixa, depois que você vira formal, você vira uma vítima, né, de achaque, basicamente. O que acontece é que você vira uma vítima de um achaque do governo. Ele te ilude para... criamos o MEI, criamos o Simples. A hora que você entra lá, depois de um tempo, que essas empresas se tornam relevantes, começam a criar novos tributos, aí você vira um refém daquele novo modelo. Isso tem que acabar no Brasil. A gente tem que ter uma relação mais saudável entre o setor público e o setor privado. E o setor privado, a rigor, a gente sempre esquece de falar, é quem sustenta o setor público. Ele não pode ficar a reboque do setor público. O setor público tem que ficar a reboque de quem produz e quem paga os impostos, não o contrário. O setor público é o único setor no Brasil que, quando ele tem, na realidade no mundo, mas no Brasil é mais evidente, quando você tem um problema de caixa, qualquer família que tiver um problema de orçamento,
vai olhar onde vai cortar. Vou cortar a TV a cabo, vou cortar o plano de saúde, vou mudar de escola meus filhos. É assim que a gente faz o ajuste de caixa. O governo fala assim, não, aumenta a receita. Você não pode falar, olha, chegar para o teu patrão, olha, está faltando R$2.000, aumenta meu salário em R$2.000. Então, está faltando para mim. Ela fala, corta os seus gastos. O governo, a gente está sempre aceitando há anos uma arrecadação que saiu de 22% do PIB em 94 para quase 38% do PIB agora. E a gente vai aceitar até quando isso? Agora, o mais importante, voltando para o emprego, é que isso também deixa de gerar emprego. O fato de eu ter uma carga tributária enorme, riscos enormes, que é o que a gente está tentando mitigar com a nova lei trabalhista, com a reforma trabalhista, faz com que não haja empregos. Então essa precarização é um pouco, na minha opinião, de desculpa para quem não queria ver a modernização, quaisquer que sejam os motivos. Ela pode até existir, certamente ela existe, certamente ela existe, mas ela não é a regra. Lei. E não é por causa da reforma trabalhista, ela já existia antes também. Eu acho que é o contrário. Você flexibilizando a capacidade que o empresário tem de empregar, reduzindo o risco do empresariado, qual é o sonho de todo empresário? É ter mais empregados, não menos emprego. Nenhum empresário desemprega por maldade. Eu não quero desempregar hoje alguém, acordei irritado, vou desempregar gente na minha empresa. Ninguém faz isso, só os caras foram loucos. Então, na realidade, você quer empregar cada vez mais. E conheço muita gente, deve ter muita gente que conhece aqui, quem desistiu de fazer um negócio, montar uma empresa ou empregar mais, com medo do risco trabalhista. E em muitos países, me permite, em muitos países do mundo, o aumento do número de contratos de trabalho numa empresa desonera a empresa. E não onera mais. E não onera mais. Chega um ponto que o governo, os países que dão certo, os países viáveis, que não são doidos, os governos que dão certo, se você aumentar o seu número de empregados, reduz a carga tributária. reduz a sua carga tributária. Aqui o governo reduziu a carga Aqui tributária. não, ele fica depois... querendo que você cresça para te quebrar. Não, ele reduziu a carga tributária. Cresce aí, vai, te quebra. Penaliza quem produz riqueza. Você não deve Agora, penalizar quem produz riqueza, você deve privilegiar, você deve premiar quem produz riqueza e emprego. Falando especificamente desse momento do Brasil, o que eu tenho visto é que os economistas não conseguem fazer uma projeção, nem para esse ano, nem para o ano que vem, talvez para 2020, mas ninguém se arrisca tanto, de uma taxa de desemprego de um dígito. Quer dizer, a gente vai, tudo bem, em 2014 a gente tinha 6% de desemprego, era uma utopia, aquilo não era sustentável, mas de qualquer forma também nós vamos conviver por mais tempo com uma taxa de desemprego, mesmo que a estatística tenha dificuldade de contabilizar esse novo trabalho, nós vamos conviver com taxas de desemprego ainda elevadíssimas esse ano que vem, quer dizer, nós vamos ver quando a gente vai conviver com A isso. gente não pode esquecer, como eu comecei falando, essa foi a maior crise da história do Brasil. Se alguém acha que não, 8% de queda no PIB, nunca aconteceu. 3 anos de recessão, nunca aconteceu. 20% de queda no consumo, nunca aconteceu. A gente saiu de 6 milhões a 6 milhões e meio de desempregados, que dava 6 a 6,5%, grosseiramente falando, para 14 milhões de desempregados. São 7 milhões e meio, 8 milhões de pessoas que perderam o emprego nesse período. Esse é o tamanho da crise que foi herdada por uma nova, não vou falar nem por um novo governo, por uma nova visão de política econômica, que é mais importante. Isso não parece que você é partidário do governo, não é isso. A visão de política econômica desse governo, na minha opinião, é muito melhor do que a anterior. Para mim é ponto pacífico. Independentemente se for Satanás que esteja na presidência, não interessa para mim. Ele acertou, né? na visão de política econômica. Não precisa falar o nome, né? Então, na realidade, a economia brasileira vai demorar muito tempo. Eu não vejo nem 2019, nem 2020, uma taxa de, talvez de um dígito sim, se voltar para 9 milhões, mas voltar para os 6 milhões, 6, 7 milhões de desempregados, que eu consideraria no Brasil a taxa de desemprego friccional, ou seja, o quase pleno emprego no Brasil, eu acho que nós vamos demorar mais se a gente fizer tudo certo. Se fizer errado, o preço vai ser caro. A gente não pode esquecer que quando o último governo populista assumiu, tinha caixa, tinha saldo em caixa para gastar, tinha condição de fazer besteira e financiar as besteiras populistas. Aumenta o consumo, dá crédito para quem não precisa de crédito, reduz a carga tributária de setores já. A indústria automobilística não é um setor nascente no Brasil, foi muito beneficiada nesses momentos. Tinha como fazer isso. Agora o Brasil já é um país quebrado, com 650 bilhões de gastos na Previdência, desses 250 bilhões por ano de déficit na Previdência. Se não endereçar isso, se o governo começar a falar, não faço reforma, não tem que aumentar, tem que reduzir, aumentar o gasto público, o governo quebra no dia seguinte. Então nós não temos condição de reduzir o emprego rapidamente, nem no modelo certo,
no modelo errado, o dano seria muito maior ainda. Por isso é que eu acho que não há opção de modelo errado. Eu não sou tão preocupado com relação às eleições, porque não há opção da gente errar. Nós estamos, nem sempre um passo à frente é bom, né? Quando está na beira do precipício, não é bom dar um passo à frente. É bom dar um passo para trás. Olha só, eu vou encerrar agora, gente, mas eu vou encerrar de novo. Lembra que a história da câmera? Eu vou olhar para lá, vou encerrar, mas não vai ter terminado. Depois a gente vai editar. Não vai ter terminado, aí eu vou passar a bola para vocês. Vocês vão fazer perguntas para o Fábio e para o Paulo, tá bom? Então vamos lá fazer de conta, vamos virar de novo. A gente faz assim na televisão. Fica super bonito depois. Ninguém percebe. Então vamos lá. Bom, vamos encerrar o debate. Eu agradeço ao Paulo Delgado e ao Fábio Pina. Estamos aqui na FEA USP de Ribeirão Preto, num debate em parceria com o Clube Caia Pós. Eu falei errado? Não falei certo. Posso fazer de novo? Tem que ficar sério. Bom, muito obrigada. A gente vai encerrando o debate. Eu queria agradecer ao Paulo e ao Fábio Pina nessa conversa que a gente teve aqui na FEA USP de Ribeirão Preto, em parceria com o Clube Caia Pós. Até uma próxima. Agora a bola está com vocês. Vocês perguntem ao Paulo e ao Fábio, tá bom? A gente tem aí uns 20 minutos. Só nessa que ele disse do primeiro termo, Eu não falei dele. Não, mas eu não estava preocupado com você falar o nome do presidente, não. O nome é esse rapaz que você chamou aí. Comparou ele com uma pessoa negativa. Não, Você fala o nome da pessoa negativa. eu falei que não, que até poderia ser, que não é o caso, né? Mas não cita o nome, porque ele tem um vídeo lá no Chile com o nome dele que eu não vejo. Fala do nome dele. Mas é o seguinte, o presidente Temer fugiu dos manuais, ele foge dos manuais. Ele é o mais eficiente presidente impopular do Brasil. Sim, a densidade reformista dele é inacreditável. Ele sabia que precisava de enfrentar o problema do Congresso e só não fez a reforma da Previdência por causa do Ministério Público. Sim. Porque o maior prejudicado na reforma da Previdência é o Ministério Público. Tá. E hoje a elite do Estado brasileiro é o Ministério Público e o Poder Judiciário. São os novos deputados. Todo mundo tem fúria com o deputado. O deputado hoje está 4 níveis abaixo de remuneração do que os membros do Ministério Público. Ixi, esse debate é longe. Então, quem quer começar perguntando? Pode falar aqui. Vai chegar o microfone aí para você. Você só fala seu nome, por favor, tá bom? Oi. Boa tarde, meu nome é Matheus. Eu queria perguntar para o Paulo, mais ou menos, porque praticamente a gente que é de uma geração mais ou menos de 95 para cá, a gente não viu 89, e eu acho, assim, pelo que eu conheço de história, eu acho que a eleição de 89 é a que mais parece com a eleição desse ano. Eu queria perguntar para o Paulo, em que sentido que pode ser diferente do que aconteceu, qual que é a expectativa de melhora do quadro político brasileiro, porque praticamente a gente vê uma crise financeira do Estado muito grande, precisa de reforma, e o Congresso Nacional e a forma política que está lidando não vai se praticamente resolver em 2018, praticamente. Então você vai precisar consertar a economia, e se não consertar a economia, o Congresso ainda vai estar ruim. Então qual que é a expectativa? Eu acho que o parlamento, eu fui deputado há muitos anos, cheguei lá na Constituinte, saí de lá em 2011. Na verdade, eu não saí, o povo de Minas que me tirou, mas eu saí com 48 mil votos ainda, porque não deu, e aí eu desisti e saí fora. Mas a possibilidade, e falo isso com colegas meus que estão lá, porque essa geração que está lá tem 30%, 40% que foram constituintes comigo, e muitos estão nos governos de Estado. Há uma possibilidade grande do Brasil desistir do parlamento. Desistir do parlamento. Vocês ficam aí fazendo o que vocês quiserem, eu vou tocar minha vida. Isso pode ocorrer com câmaras de vereadores, que já está ocorrendo em muitas cidades.
Por isso que o ímpeto de regulação está aumentando no parlamento. Eles estão aumentando as câmaras de vereadores, que ninguém liga para a Câmara de Vereador, as câmaras de vereadores estão aumentando no Brasil o controle sobre as cidades. As assembleias legislativas estão sufocando todas as iniciativas. Estão cuidando até de show em parque, eles querem fazer lei. Eles querem fazer lei sobre festa de rua, de festa junina, que vem aí, que já querem fazer uma lei. Eles vão definir quem é o Judas. Eles vão definir como é que é a quadrilha. Olha o Túlio, não, a cobra, não, volta para trás, aquelas coisas. Vão definir as músicas todas. Então vai chegar uma hora que a sociedade vai largar para lá. Eu vejo a economia brasileira, existem muitas iniciativas que são inéditas. Iniciativas de empreendedorismo, de criatividade, de solidariedade, mudou a qualidade da filantropia no Brasil, das entidades filantrópicas. Isso aí é uma coisa muito importante que o governo passado começou a fazer, foi o período passado que iniciou o processo de enquadramento das entidades filantrópicas e o governo do presidente Temer deu sequência nesse enquadramento. Então, 89, você tem razão. Eu fui um dos coordenadores da campanha de 1989, do Lula. E nós percebemos em 89, e ali foi mortal para o Lula. Tudo que está acontecendo com ele hoje é resultado da má compreensão do que foi feito, do que houve em 89. Porque o centro tinha 8 candidatos, excelentes candidatos. Ia do Mário Covas ao Afif, passava pelo próprio Roberto Freire, que era de esquerda, mas era um excelente candidato com uma visão moderna. Olha que o Muro de Berlim estava para cair, né? O Gorbachev já tinha começado a reforma na União Soviética, que acabou terminando com o sistema da União Soviética. Roberto era um muito bom candidato. Você tinha o Aureliano Chaves, que era o vice-presidente da República, era uma pessoa que era popular no Brasil. O Aureliano, em 1988, chamava o candidato ético, né? Os militares achavam que a transição ia ser feita com ele, poderia ser feita com ele, coisa. Bem, esses grupos não se entenderam. E aí 2 outsiders, um pela direita, um pela esquerda, Lula e Collor, foram polarizando o país. E comeram o meio. Minoritários, Collor com 30%, Lula com 16%. Tirou o Brizola por 0,5%. Foi na photocharge ali na corrida final, o Lula passou o Brizola. E aí foi para o segundo turno. Nunca mais se recuperou. Não aceitou a derrota, fez um governo paralelo, depois começou a fazer caravana de cidadania, não aceitava a derrota. E está aí até hoje, não aceita o julgamento, essa coisa. Pode surgir uma grande crise no Brasil se o processo emperrar em outubro, só não vai ocorrer por causa desse diagnóstico que a gente tem feito lá no nosso Conselho na FEComércio. O Pina tem ajudado muito nisso e todos os membros do nosso Conselho, né? Nós achamos que essa eleição vai ser uma eleição de baixa turbulência. Nós achamos que vai ser uma eleição dos silenciosos. Vai ser um movimento, vem para a rua, um movimento que cresceu, empolgou o país, mobilizou milhões em questões pontuais e foi infiltrado pelos partidos e os sindicatos. Quem destruiu o movimento Vem para a Rua, não o Vem para a Rua que depois se organizou como se organizou, mas o movimento geral que deu a Primavera Árabe Brasileira foi o movimento Vem para a Rua, não é? De 2013, que nunca foi estudado como devia ser estudado. Esse movimento, para mim, está aí. Ele se ampliou. São as massas silenciosas, porque elas têm o mesmo comportamento das pesquisas de mercado. O que faz uma mercadoria ter valor? É o fato dela ser procurada, ser percebida, de você ver uma pessoa com ela. O que faz hoje uma opinião ter valor? É a quantidade de pessoas que têm a mesma opinião. Eu vou dizer a vocês, a maioria dos brasileiros hoje tem a mesma opinião sobre o futuro presidente da República. Querem alguma coisa diferente do que aí está.
Querem alguma coisa diferente dos últimos 15, 20 anos. Não estou falando que eu fui deputado do período Lula, né? E depois eu saí. Então eu não nego o meu papel na época como eu era deputado. Mas eu não saí do PT, o PT que saiu de mim. Foi saindo, foi esvaindo, e eu ia perder meu sangue todo, eu saí. Né? Porque você constrói uma coisa com um determinado objetivo, essa coisa se degringola pelo caminho, você não é obrigado a ficar nisso como se fosse devotos do Padre Cícero, como está acontecendo hoje, que é devoção isso que está acontecendo hoje. Né? Então eu vejo assim, acho que o centro pode sim, tem que ter uma assembleia do centro. Eles podiam parar o movimento, os candidatos de centro parar o movimento, se reunirem, conversarem e decidirem quem será o candidato. Só sai da sala quando... Eu acho, até agosto eles farão isso. Se não, é o povo que vai fazer. Mas eu tenho outra sugestão, mas vou falar depois. Outra pergunta? Ali. Eu queria fazer uma pergunta para o Fábio, mais voltada então para a questão econômica, que é o seguinte, quer dizer, uma coisa que a gente vem observando, a última pesquisa da Datafolha mostrou que num cenário mais realista, sim, o ex-presidente Lula, quem lidera as pesquisas é o Jair Bolsonaro. E no caso dele, quer dizer, principalmente pela filiação do Paulo Guedes, a candidatura dele vem adotando um discurso mais pró-mercado, esse tipo de coisa. Eu queria saber se, na sua opinião, e me parece particularmente que não é um discurso no qual ele exatamente acredita ou com o qual ele tem algum tipo de comprometimento pessoal. Mas eu queria saber de você, se você acha que existe alguma possibilidade do mercado acabar comprando esse discurso dele e, quer dizer, dado que a candidatura dele se mostra atualmente muito viável, ele acabar se elegendo presidente como sendo o candidato do mercado e ir lá para frente decepcionar. Bom, o Paulo Guedes é um expoente do pensamento liberal. Já é uma surpresa, pelo menos ele escutou a necessidade eleitoral. É uma qualidade, pelo menos. Ao não escutar ninguém, tem quem não quer escutar ninguém. Quando ele falou, quando o Bolsonaro falou que talvez fosse possível privatizar até a Petrobras, eu quase chorei. Não é possível estar ouvindo isso do Bolsonaro. Eu tenho um colega que eu brinco com ele, ele é muito próximo do Bolsonaro. Eu falei, você vai ser ministro, porque ele faz a parte do marketing, da comunicação do Bolsonaro. Eu falei, você vai ser ministro da propaganda do Bolsonaro, nem das comunicações, do jeito que vai. E eu fiz uma pequena crítica há quase um ano, econômica, né? Mania, né? E eu apanhei um monte de bolsominion. E eu falei, Alexandre, o Bolsonaro é incriticável. E eu falei, vocês estão parecendo petista. O cara é incriticável. E aí, esse tipo de coisa me preocupa. Né? Mas me preocupa outras coisas com relação à capacidade de realizar essas reformas. Ainda que ele acredite nisso. É aquela brincadeira. Eu não acho que ele é totalmente convencido disso. Melhor que esteja com o Paulo Guedes, do que ainda mantendo aquela posição muito firme, arraigada de eu estou certo e acabou. É um bom sinal, algum sinal pelo menos. Mas eu não sei se ele tem condições, e aí a gente concorda aqui, no nosso conselho, de angariar. Ele falou, tem 58 deputados, são 513. Será que ele vai cooptar, no bom sentido, os outros para fazer reformas que são necessárias para o Brasil? Será que ele vai governar com a má vontade dos outros? Então, qualquer radical, qualquer dos dois, vamos dizer os nomes aqui, o Ciro Gomes ou o Bolsonaro, se chegarem no segundo turno, os dois seriam o pior cenário para o país, para as empresas. Agora, nesse caso, estou chegando aí para os empresários comprariam essa ideia, por absoluta falta de opção. Então, eu compro a ideia do Bolsonaro, não, depende de quem que você vai colocar do outro lado. Né? Aí compraria a ideia. Eu acho que nenhum empresário tem esse fervor, essa vontade de ver um candidato como o Bolsonaro, não por conta eu nem acho que ele é um radical, mas ele tem um discurso. Quando eu falei com esse meu amigo Alexandre, a gente estava comentando, eu falei, ô Alexandre, eu sou um conservador, eu sou um liberal conservador, mas o Bolsonaro não está preparado. Aí que eu comecei a apanhar dos caras. Mas o Fernando Henrique não sabia nada de economia, o outro não sei o que, mas cara, eu não estou falando dos outros. Aí ele falou assim, o Lula é ignorante de esquerda, não sei o que lá. Eu falei, você viu o que ele fez no país? Quer dizer, isso não é argumento para mim. Nós tivemos um ignorante de esquerda, vamos colocar um ignorante de direita para contrarrestar. Não tem um candidato bom, conservador, liberal, não existe. Será que não tem um candidato um pouquinho melhor? Deve ter. Eu acho que a gente tem a oportunidade de construir esse candidato. A gente, que eu digo, eu vejo jovens, eu vejo jovens liberais, isso não existia na minha fé, em 1900.
da Idade Média, né? Não existia. Então, isso já tem, já é um sinal bom. Eu acho que a gente vai ter que passar por um centro, eu acho que esse centro vai, eles sabem que eles têm que se unir, na hora do, vão cobrar caro cada um deles a sua posição, mas vão se unir. Também concordo que tem um eleitor muito silencioso, e eu não acho que é o eleitor do Bolsonaro, não. Esses já estão vocalizando que vão votar no Bolsonaro, mas conversando com alguns, eu já ouvi muitas vezes assim, olha, eu até votaria no Temer, o cara fala baixo, por exemplo. O Temer é um exemplo. Quando você escuta isso, assim, deve ter alguns candidatos muito silenciosos, muita gente que é patrulhada, tem medo de falar, porque sabe que vai ser patrulhado, mas eu acho que nós vamos passar pelo centro para depois construir, talvez, uma alternativa sofisticada, liberal. Não uma alternativa tosca liberal, que eu não acho que é o melhor caminho, porque nós vamos perder. Se a gente fizer isso, e olha, existem situações onde até eu votaria no Bolsonaro. Eu não vou tirar o meu da reta. Mas eu acho que se a gente fizer isso, a gente mata as chances de um liberalismo mais sofisticado se desenvolver nos próximos 20 anos. É a minha opinião. O Paulo vai fazer uma parte, depois a gente só tem tempo para mais uma pergunta, tá bom, gente? Eu fiz o levantamento padrão do voto do Bolsonaro no Congresso Nacional, vou levar na nossa próxima reunião. Para antecipar aqui com exclusividade. Exclusividade, primeiramente. É um voto de um petista. É igualzinho. Do PSOL. O PSOL, petista, Bolsonaro, vota tudo junto. Contra a privatização, total, não quer privatização nenhuma. Totalmente centralizado no controle do Estado. Voltar à estatização dos aeroportos, voltar à estatização de várias empresas públicas e, em relação às próprias Forças Armadas, onde ele se considera o interlocutor das Forças Armadas, ele agrava o problema das Forças Armadas ampliando o tempo dos conscritos, quer dizer, o tempo de serviço militar obrigatório. Ou seja, é totalmente sem sentido, não tem a ver com a realidade. O Paulo Guedes, sendo a base econômica dele, cria para ele uma contradição. Se ele seguir o Paulo Guedes, ele perde os xiitas que ele tem. Se ele seguir os xiitas, ele perde o Paulo Guedes. Então eu não sei como é que ele vai crescer, por isso que ele parou, ele está parado desde janeiro. E mesmo que ganhe, a gente aposta em quê? No Bolsonaro do Paulo Guedes ou no Bolsonaro do Xiita? Você não sabe o que vai receber. Vai ser, e os filhos dele também, ele tem que mandar os meninos calar a boca. Os meninos atrapalham. Última pergunta, gente. Queria fazer uma pergunta tanto para o Fábio quanto para o Paulo, meu nome é Pedro, sobre João Amoedo e Flávio Rocha. Vocês têm alguma opinião? Assim. Eu começo, termine em alto nível, eu começo, termine em alto nível. O Flávio Rocha menos do que o Amoedo, eu acho o Flávio Rocha um pouco mais oportunista. Ele não é exatamente uma novidade, inclusive política, já foi político, não é bobo, gosto das ideias dele, acho ele um pouco oportunista e sem chance, como o Amoedo. Infelizmente, eu já falei, inclusive, para algumas pessoas aqui que representam, que estão próximas do partido, quando eu posso até ajudo, mas eu acho que esses partidos e essas pessoas, o Amoedo, ele, o Rocha, entre alguns outros, deveriam focar força em renovar o Congresso, saírem candidatos a deputado. Eles vão perder a presidência e a chance de tornar o Congresso um pouco melhor para um presidente que, se for de centro, vai ter que conversar com quem? Com a maioria que estiver lá. Se a maioria for péssima, o presidente vai ter que conversar com gente péssima. E aí a chance do governo ser pior é maior. Se a maioria for de João Amoedos e Flávio Rochas e pessoas de mercado, mais liberais, etc., ele vai ter uma interlocução e vai ter que abrir, né? A gente vai ter que abrir concessões. O governo que não abre concessão, o governo é maluco, não termina. Abrindo concessões para um lado, para um Congresso um pouco melhor. Então, eu preferia que esse centro fizesse um esforço de ser candidatos a deputados federais. Da mesma forma que eu torço para Dilma ser candidata a senadora para que ela perde em Minas Gerais. Se ela for deputada, talvez ela ganhe. A senadora, aposto quanto quiser. Bem, eu acho que assim, um bom governo só é bom se os produtos sociais e econômicos dele são bons. Você analisa um bom governo pelo rosto que ele tem.
As pessoas acham que, às vezes, um empresário pode ser um bom governante porque ele é um bom gestor da sua empresa. Esse fato levou, por exemplo, um dos maiores empresários brasileiros à frustração com a política, Antônio Hermílio. Era um grande empresário, criou uma grande empresa, é um grande nome, mas, no entanto, não conseguiu empolgar na política. Porque a política tem um outro dom, o carisma é um dom de Deus. O carisma é como se fosse uma poeira que Deus joga e cai no canalha e cai no santo. O carisma tem marginais carismáticos e tem heróis carismáticos, tem pessoas íntegras carismáticas. Então, os empresários são bons candidatos? Podem ser, se levarem em conta essa carência da sociedade em relação à eficiência. Se eles fizerem um discurso em relação que ultrapasse o seu interesse empresarial, econômico, eles podem ser bons candidatos. A carência desses candidatos cuja plataforma política tenha viabilidade econômica. Isso é uma coisa... É bonito, mas e na hora de pôr o pingo no i, como é que vai ser? Isso vai dar prosperidade? Isso vai fazer o país avançar? Então eles são... O Flávio Rocha é mais conhecido. Ele foi meu colega, ele foi constituinte comigo. Então ele tem ideias muito concentradas no mundo da tributação. E ele... Conversávamos há pouco com a Herédia lá e o Pina, ali aguardando a hora. Quando ele criou a ideia do imposto único, eu era colega dele. A gente discutia muito com ele, dava a impressão de que ao construir a ideia de um imposto só, você passa para a sociedade a ideia de que o imposto é ruim. Então, se já é pecado, é bom ser um só. O imposto não é ruim. O que é ruim é a tributação incompreensível, a tributação injusta. Os países que enriqueceram com impostos bons. Não tem jeito de você pegar 210 milhões de habitantes que nós somos hoje, com milhões de empresas que nós temos, milhões de atividades comerciais, e reduzir isso no imposto só. Essa é uma fórmula inviável. Né? É boa, do ponto de vista de publicidade e propaganda, mas a dona de casa não acredita. Não tem comida só com sal. Não tem jeito. A pessoa tem que ter um defeitinho. Não é? Esse negócio que a pessoa fica pondo muito aparelho, fazendo os dentes tudo certo. É bom uma pessoa tortinha também. Entendeu? A vida é isso. Nós somos altos, baixos, grandes, né? Então acho que esse é o que eu vejo. É um idealismo. É um idealismo bonito, mas no parlamento seria um grande deputado, como foi. Foi um grande deputado. É um grande empresário, foi um grande deputado. Então ele podia ser um senador, talvez. Então, esse problema do banqueiro, o rico que vira um político, é uma compreensão errada do que é um homem público. E talvez uma incompreensão errada do que está na Bíblia. O bom samaritano entrou na Bíblia, não é porque era bom, ele entrou na Bíblia porque era rico. Porque se ele não fosse rico, ele não pagava aquela hospedaria para o cara lá que machucou, e deixou o cara lá, e o cara ainda teve que ficar mais uma semana, e ele pagou de novo. Aí Jesus falou com os apóstolos: enfia esse cara aí, que esse cara é bom. Ou seja, o que faz você ter visibilidade pública, visibilidade social, visibilidade política, é, na verdade, o universo de pessoas que você mobiliza por causa da sua conduta. Então é bonito essas pessoas quererem ser políticos, porque eles não vão usar a política em benefício pessoal, eles não vão se apropriar da política como virou uma regra no Brasil. Né? Agora, do ponto de vista eleitoral, é imaginar que o fato de terem sucesso na atividade privada vai fazer eles terem sucesso na atividade pública. Essa correspondência, Thaís, que eu acho que não existe no Brasil. Tanto que o Romário virou senador. Eu tenho certeza que o pessoal do Flamengo achou que ele ia fazer gol no Senado. Não fez um. Só falta. E quase foi expulso. Não foi porque adoeceu. Né? Porque se envolveu em coisas que não devia. Embora
Era um senador atuante. Não tem sentido. Tem cantores que viram deputados, eu vejo lá, o Juruna, um índio, que o PDT queria ter um índio no Congresso, eu vi o Juruna no Congresso. O que foi o Juruna? Foi bonito? Foi bonito, mas não teve sentido. Talvez o Raoni fosse um deputado melhor do que o Juruna. Tem outros índios que têm, as nações indígenas produziram grandes líderes, mas eles precisam ir para o parlamento. Tudo é política, mas a política não é tudo. Isso que eu gostaria de dizer a vocês. Há um mundo fora da política. Há um mundo, e eu sei disso, eu saí da política e estou dentro da política. Mas hoje eu voltei para a literatura, voltei para a poesia, voltei para as entidades filantrópicas, para o empreendedorismo. É um mundo muito mais rico que a política. O Brasil está sufocado com a política, gente. A política no Brasil virou quase que uma atividade full time. Você tem que falar de política, pensar em política. Não tem condição. Tem que beijar de vez em quando a pessoa. Não pode só ficar falando, e você aí, bonitinho, coisa, não vai me beijar, não? Ou seja, não vai me ajudar, não vai pagar o almoço, não, quer dizer, não vai arrumar um emprego para mim, não. Poxa, e aquele negócio do meu currículo? Para de falar de deputado e coisa e tal. O meu currículo que você levou. Ou seja, o que eu quero dizer a vocês é que esse debate aqui pode mostrar isso. Né? Ser liberal, assim, é ser pacifista. Ser liberal é não ter medo de reunir. Ser liberal é ter opiniões sinceras, é ser sincero. O Brasil, se tiver candidatos que possam formular isso, nós vamos ter uma boa eleição. Pode surgir aí uma boa eleição. Mas, até agora, com as regras antigas, com o padrão de discussão mesmo, sem nenhuma novidade do ponto de vista vocabular, inclusive. Eu não me entusiasmo com frases de nenhum dos políticos. Isso é muito ruim. Tá? Não inspira, não cria uma inspiração, não te dá vontade de beijar, entendeu? Não é que eu estou falando que vai beijar na boca do Ciro, não é isso. Mas, você olha para uma pessoa que fala, você tem que ter vontade de estar com aquela pessoa. A política não pode ser diferente da vida, do gostar de uma pessoa, respeitar uma pessoa, saber se identificar. Você é empresário por empresário como o Maroni. O Maroni é aquele das meninas lá. Tem o Bruno também. Maroni. Gente do céu, vocês podem ficar até amanhã não, é bom, né? Mas a gente precisa encerrar. Boa sorte para vocês, estudem, sendo no lar ou preguiçosos. Tudo de bom, obrigada pela parceria aí essa tarde. Obrigado, pessoal. Contem sempre aí com a gente do Clube Caia Aposta, certo? Muito obrigado.